com imenso prazer que a 31ª Semana da Matemática recebe a professora doutora Arúcia Barbosa Matos Peixoto. Graduada em Matemática pela UFRJ, mestre em Computação Gráfica pela COP, da UFRJ, e doutora em Engenharia Mecânica pela PUC do Rio. Atualmente é professora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro, da Fonseca. Tem experiência na área da ciência de computação, com ênfase em processamento gráfico, atuando principalmente nos seguintes temas: geometria computacional, topologia computacional e matemática aplicada. Vai apresentar a palestra titulada Mulheres, Diversidade e Inclusão no Ensino de STEM, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Muito seja bem-vindo. Gente, boa noite. Meu nome é Arúcia. Eu acho que esse daí deve ser meu currículo lápis, não é isso? Que tá tipo assim, mega extra antigo. Porque além de trabalhar em computação gráfica, geometria, topologia, que é a palestra de amanhã, eu também trabalho em educação. A gente está crescendo muito na área de educação, porque nós somos matemáticos, minha graduação é matemática. É impossível você pensar que você vai ter formação de profissionais, seja um cientista, seja um professor primário, sem uma educação funcionando direito. Então, eu comecei a participar de um congresso de educação e engenharia. A gente tem uma sociedade de engenharia chamada I3E. I3E é uma sociedade super famosa. Nós somos divididos em grupos, societies. A gente tem o Education Society, que esse Education Society, ele tem a parte de educação e engenharia, e tem o Congresso Educom. E eu faço parte da organização desse congresso. Nesse congresso, eu sou organizadora da mesa redonda Mulheres em Engenharia. Eu sou presidente do comitê de social media desse ano. A gente tem a sessão especial de trabalhos científicos sobre diversidade e inclusão no ensino de engenharia, que eu sou a criadora e presidente dessa sessão de trabalhos. Tem mais algumas coisas que eu vou lembrar depois. A gente também tem, eu trabalho em computação e engenharia mais fortemente. Na computação, a gente tem a ACM, Association of Computing Machinery, que seria, sabe a Sociedade Brasileira de Computação? Isso seria internacional, tá? E nessa association a gente tem um conselho, que é o Conselho ACMW, que é o Conselho de Mulheres em Engenharia e em Computação. E eu sou parte também desse conselho. A sede desse conselho é em Nova York, onde são as reuniões anuais. Então, esse tema de trabalho sobre mulheres em educação e de mulheres nas ciências e profissionais é um tema que eu já trabalho muito. A questão é o seguinte: mulheres são todas iguais? Você falou mulher. Tá. Mulher. É tudo igual. Uma mulher com deficiência vai passar pelas mesmas coisas que eu, que sou uma pessoa que não tem deficiência, está passando? Ela não tem especificidade, mesmo sendo um núcleo comum, de serem mulheres e tal, não tem coisa específica da fato de serem mulheres. Uma pessoa com deficiência está passando a mesma coisa que uma pessoa como eu, que não tem deficiência, está passando, seja mulher ou homem? Não. E eu estou falando só em 2 pontinhos. Falei mulher e falei deficiência. Eu não estou falando de 1 milhão de outros pontos que definem a pessoa. Então, quando a gente pensa em mulheres, a gente para pensar o seguinte: qualquer lugar do mundo, mulheres é metade da população. Acho que ninguém discute isso, né? Assim, mulher é metade. Quando a gente olha que na área de exatas, em praticamente todos os lugares do mundo, mulheres são minoria, será que você está batendo? Está fazendo sentido alguma coisa dessa? O que eu vejo é que a gente está perdendo talentos. A partir do momento em que você tem um grupo subrepresentado, qualquer que seja este grupo, é um grupo que não está contribuindo e todos têm que contribuir.
Eu não vou ter o resultado, uma nova vacina, um novo... Eu não vou ter nenhum resultado relevante excluindo grupo nenhum. Isso é a coisa mais absurda que existe. Por isso que a palestra é sobre mulheres, diversidade e inclusão. Ela fala da importância da gente ter todos os grupos juntos e todos os grupos trabalhando. E outra coisa, quando a gente fala em mulheres, a gente não está excluindo os homens da responsabilidade de perceber que tem algo errado e de atuar contra algo errado. Porque eu não posso fingir assim, é problema do outro, e eu não estou nem aí, vou fingir que não estou olhando. Especialmente num curso em que eu acho que tem muita gente de licenciatura, não tem? Quem é que é licenciatura? Ah, gente, pelo amor de Deus. Imagina um professor que não está vendo uma situação grave se formando, de exclusão, seja o que for, fingindo que não é com ele. Olha a responsabilidade disso. Então, eu estou falando de professor. Eu sou bacharel, eu não sou licenciada, eu sou uma professora. Então, imagina a responsabilidade de eu, como profissional, como professora, olhando a situação e fingindo, ah, não é comigo porque eu não tenho deficiência. Ah, claro que é comigo. A partir do momento em que as coisas não estão funcionando bem, elas não estão funcionando bem para todo mundo. Bom, a gente na matemática, eu vou começar na nossa matemática. Não, tá de boa. É que eu achei que ele ia... Tem outro, né? Olha só, falando sobre o Brasil, especificamente nossa realidade, tá bom? Só para a gente ver como o problema assim, é um pouquinho mais sério do que a gente pensava. Somente em 1827 que a gente tem a primeira lei sobre a educação de mulheres. Lembrando que o Brasil foi oficialmente começou em 1500. Se oficialmente em 1500 esse país começou, eu só tenho uma lei permitindo a educação de mulheres somente nas escolas elementares, tá? A lei era bem direitinha, não era assim, acesso, não é acesso não, só elementares. Em 1827. Somente em 1879 as mulheres vão ter direito a estudar em instituições de ensino superior. Não é necessário ter uma mulher formada, não é necessário ter uma médica, um engenheiro, uma professora ou sei lá o quê. E esse terceiro é um ponto assim bem forte, porque ele fala o seguinte, não fala sobre educação, mas fala sobre autonomia. Somente em 1915 é que a Caixa Econômica Federal, que era o banco que a gente tinha, permite que mulheres casadas, está escrito casada ali, tá? Não foi engano não, é casadas, porque ela devia ter algum direito se fosse casada, você sabe o que é isso. Tivesse depósito bancário, se o marido não se opusesse. Então assim, mesmo que você não acesse a educação no nível superior, ela continuava não tendo acesso ao seu dinheiro. Percebe o nota desse negócio, assim, como está amarrado de uma forma absurda? Você libera um pouquinho, aí você ceia do outro, e aí continua aquela situação, porque uma profissional, mesmo com nível superior, que não posso ter uma conta bancária, não tem como. Essa é a parte, assim, chocante, ruim, é verdade, mas tem a parte boa. Obrigada. O nível médio de escolaridade no Brasil, primeiro, o nível médio de escolaridade nesse país é muito baixo. Ele é muito baixo. A gente tem a média de mulheres, as mulheres em média têm 8 anos de estudo. Os homens ainda conseguem estar pior ainda, 7,7. E aí já tem todas as condições econômicas de um rapaz que vai trabalhar muito cedo, tem que abandonar a escola. É um problema social muito, muito grave, óbvio, que resulta em uma escolaridade super baixo, mas esse nível também traz uma outra distorção. O salário das mulheres, que eu acabei não colocando aqui, em média, é muito abaixo do salário dos homens. Acho que era 10 para 17 anual, alguma coisa em média, tá? Uma diferença assim, eu devia ter colocado esse dado. É uma diferença bem brutal quando você tem as mulheres com um nível de escolaridade maior. Isso mostra muito claramente que existem várias vagas que elas deveriam estar ocupando, que estavam sendo ocupadas por pessoas com menos qualificação, porque não são mulheres.
Eu sei, gente, essa parte, a primeira parte é deprimente, tá bom? Tô sendo assim, melhora. Isso aqui é a proporção de mestres e doutores. Por que eu coloquei mestres e doutores? Nem todo mundo tem vontade de seguir carreira acadêmica, tem gente que quer ir para a indústria. Na minha área de computação gráfica tem um bando de gente que ama a indústria de paixão. Eu sou professora e amo de paixão. Mas quando eu coloco a questão de mestres e doutores, eu estou colocando os profissionais mais altamente qualificados, para a gente conseguir ter uma medida, tá bom? Se a gente olhar aquilo ali, a evolução de mulheres com título de mestrado foi maravilhoso. Já está acima de 50% para mestrado, pouquinho acima de 50% para doutorado. O objetivo de uma curva como essa é 50%. Isso é o óbvio, né? Agora, esse aqui é o geral. Nós estamos na matemática. Então, vamos analisar o que está acontecendo com a gente. Vamos lá. Ciências exatas da Terra, agrárias, linguística. A gente está vendo um número de mulheres assim, muito expressivo. Tem mais mulheres do que homens na área. A gente vem nas ciências agrárias, só quem ajeita ali é zootecnia, consegue 50% no mestrado, no doutorado não. Os únicos que tem acima são medicina veterinária e tecnologia de alimentos, os outros, especialmente para engenharia agrícola de pesca, a representatividade é bem baixa. E aí vamos para nós. A gente está ali na matemática, ali ó, perto do meio. O número de mestre está caminhando para um número bom, uns 40%, está legal. Dá só uma olhadinha nos doutores. Percebem a perda? Você consegue até ter, esses aqui são os formados agora, um recente, você até consegue ter um aumento no número de mestres, mas você está tendo muita perda. Porque se você conseguisse manter o ganho, você manteria o mesmo número para doutores. Então, o que está acontecendo é que algumas acabam no mestrado e não continuam para o doutorado. Então, a gente está tendo perda nesse processo. Tem outros grupos que são um pouquinho mais interessantes. Eu estou ali na penúltima, doutorado em engenharia mecânica. Estou perto com vocês, viu? Vocês estão fazendo matemática, vocês estão melhor do que eu. A engenharia mecânica no mestrado, nas engenharias, no mestrado, o único grupo que consegue chegar perto de 50% no mestrado é a engenharia sanitária. Nessas engenharias, no doutorado, nenhuma chega. Será que mulheres não se interessam por engenharia? Não faz nem sentido a gente imaginar assim, olha um homem e fala assim, um homem se interessa por isso, ou mulher não se interessa por aquilo. Isso nem faz sentido, gente, é construção cultural. Por que esses números estão tão discrepantes, até piores do que o número que a gente estava vendo de computação e matemática? É porque há toda uma construção sobre o que deveria ser o papel de uma mulher, o que deveria ser o papel de um homem. E eu posso afirmar para vocês, os dois papéis são péssimos. Esse papel que uma mulher tem que ser é péssimo, esse papel que um homem tem que ser é péssimo. Porque você colocar, e aí já é outra discussão que ia sobre machismo, óbvio, mas tem várias discussões muito sérias. Eu posso afirmar, até para quem se enganou até hoje achando que vale a pena, não vale a pena para ninguém, para nenhum dos lados. Isso acaba com todo mundo. Você colocar pessoas em caixinhas, você colocar pessoas do tipo, você é assim, você deveria ser isso. Não. De repente eu sou uma mulher e sei lá porque Bom, eu fiz engenharia mecânica, eu podia ter feito defesa, eu podia ter feito artes, não fiz porque eu não dava o mínimo jeito, tá? Trabalho com um monte de gente, eu tenho vários amigos meus que trabalham tipo Pixar, Blue Sky, que é aquele que fez o filme Rio, sei bem a diferença entre eles e eu. Eu sou uma pessoa que se dá muito bem feliz na engenharia mecânica, contentona, feliz. Eles têm outras habilidades e estão felizões fazendo o trabalho deles. Mas a gente percebe nas cidades brasileiros que essa discrepância, não só na matemática, como em áreas próximas das nossas áreas, como engenharia, ela está muito grande. Isso para mim não parece nem um pouco normal.
objetivo, para mim, é 50%. Sabe aquele cursinho básico de estatística? Se não tem motivo nenhum para uma moeda cair para um lado, para cá ou para coroa, por que eu vou imaginar que eu vou pegar uma moeda não viciada, jogar 100 vezes e vão dar 99 caras? Tem algum sentido? A probabilidade existe? Sim, a probabilidade existe. É o esperado? Não, o esperado é 50%. E aqui está bem longe de 50%. Aí, assim, as coisas melhoram, graças a Deus, né? Porque assim, a gente tem que chegar e falar como é que estão as coisas, mas depois a gente vê que realmente não fica tão ruim. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Quem já ouviu falar nela? Gente, as professoras maiores da gente, né? Eu quis olhar para a plateia só para saber. É porque, para o pessoal que está novo ainda, a gente tem uma coisa na matemática chamada medalha Fields. A medalha Fields é entregue para um matemático de início de carreira, assim, um brilhante matemático de início de carreira, porque a matemática até 40 anos de idade, tá bom? Porque a gente não morre aos 40, por favor. Senão tinha gente aqui que tinha morrido já. Sim. Não, a gente apontou assim, apontei para a porta. Para a porta, né? E esse prêmio, ele é entregue para um grande cientista de contribuições até os 40. Então, um jovem cientista de 40 anos de idade. É um prêmio bem antigo e a primeira vez que uma mulher ganhou foi ela. A Marianne, ela era uma matemática iraniana, baseada nos Estados Unidos. Eu, na verdade, já escutei falar dela mais cedo ainda, porque eu tenho um grande amigo que é um professor do IMPA, iraniano, e ele me falou de uma menina, de quando ele estudou no país dele, veio fazer doutorado aqui no Brasil. E depois, anos depois, ela ganhou para mim assim, essa menina que me falou? Ele falou assim, ela mesmo. Ela ganhou a medalha Fields agora. E foi a primeira mulher a ganhar essa medalha desde a criação. A medalha é concedida a cada 4 anos, no máximo a 4 matemáticos. Gente, primeira vez, agora. Qual foi o ano mesmo? 2016? 2014. 14. Gente, que coisa incrível. Também foi o primeiro ano e ganhou um brasileiro, né? Sim. Foi o Arthur. Foi junto com aquilo. Foi. Então, assim, primeiro ano ganhou um brasileiro e primeiro ganhou uma mulher. Gente, não tem mulher não. As mulheres só apareceram em 2014, a gente sumiu da Terra e apareceu agora. O triste é que ela estava doente com câncer de mama e logo depois ela faleceu. E a gente teve aqui no Brasil, vocês lembram que a gente teve a entrega da medalha Fields, né? E na entrega da medalha Fields se fez uma homenagem muito bonita a ela, porque logo antes de começar todo o congresso, teve, não sei se vocês souberam, que teve um encontro de mulheres matemáticas. Vocês foram? Eu fui, gente. Fui. Estávamos lá. Porque era muito grande, né? Era imenso, centenas de mulheres. E foi bom porque foi um momento, porque assim, quando você está num congresso desse tipo, um congresso de exatas, mulheres são muito poucas. Então o máximo que você conhece é o que o amigo te apresentou. O amigo do amigo do amigo te apresenta a pessoa, mas você está desconectado. E eles fizeram um encontro muito bonito, muito incrível, e que nesse encontro as mulheres todas se conectaram. E logo depois teve o coquetel de abertura do evento, na mesma noite. E eu tenho amigos matemáticos, e o incrível é que eu tinha meus amigos, e eu apresentava as minhas amigas que eu fiz naquele dia, elas me apresentavam os amigos delas que estavam chegando, e isso transformou o ambiente algo assim, 1 milhão de vezes melhor do que estava antes. E aí eles criaram o dia da matemática em homenagem a ela, para celebrar. E todo mundo votou a favor, né? Foi muito bonito. 12 de maio. Dia do Isso. nascimento dela. O dia do nascimento dela, como o dia da matemática. E eu lembro que teve a votação, né? Que todo mundo ouviu, achou bonito. A pessoa vai ter que votar aí, pessoal.
Além disso, teve um outro marco muito grande agora. A gente tem o Prêmio Abel, que é o prêmio concedido, o Fields é concedido até os 40 anos de idade, tá? Então é uma jovem pesquisadora. O Prêmio Abel é concedido a uma pesquisadora sênior, aquela pessoa assim mais velha que, Deus do céu, tu olha para a carreira da mulher e dá até um susto. É uma coisa maravilhosa, gente, porque assim, uma pessoa que fez um monte de coisa aos 40, se ela tivesse vital, você vai esperar aquela pessoa fazer mais coisa ainda. A experiência que ela já ganhou, o que ela é capaz de fazer, dá mais coisa para aquela mulher ver o que ela faz. Aí agora, a gente também teve a primeira professora a ganhar o Prêmio Abel. Mas não é incrível que só agora se perceba que as mulheres vão ganhar os prêmios? Tipo, a mulher surgiu a partir de agora, gente, as universidades não tinham, os ambientes não tinham. Bom, é claro que aquela lei que a gente viu lá atrás de mulher ter acesso à escola, que eu mostrei em relação ao Brasil, outros países também tinham suas leis. Eu mostrei o nosso, os outros também tinham. Mas é claro que a gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso ao estudo, a gente não tinha acesso ao emprego, vocês viram que a gente tinha acesso ao salário. Porque a mulher não podia ter uma conta no banco, mesmo o nível superior, ela não ter acesso ao próprio salário. E isso no mundo de hoje nem sentido faz, chega a ser difícil de entender. Quando eu li, eu demorei a juntar as coisas. Você pode ter nível superior, mas não pode ter o teu salário, se tomar me deixar? O mundo de hoje é uma coisa absurda pra gente. Mas o que está acontecendo quando a gente começa a falar sobre isso, eu gosto muito quando a gente começa a discutir os problemas. Porque a gente nunca vai resolver problema que a gente não discute. Problema que a gente não discute, ele continua sendo um problema. Você tem que parar sim, você tem que discutir sim, você tem que propor soluções. A solução não deu certo, vamos tentar outra, vamos ver como é que a gente resolve isso. Porque o que não pode acontecer é a gente ficar nesse silêncio, achando que é um problema do outro, porque eu estou falando até agora de mulheres. Mulheres são 50% da população. Pessoas com deficiência são 50% da população. Aí o que acontece se eu mandar eles se virarem sozinhos? Vocês devem ser o quê? 7% da população. Se vira sozinho contra os 93%. O que acontece com um negócio desses? Faz sentido? E faz sentido educadores serem irresponsáveis a esse ponto? Nenhum, né? Educadores, então, têm uma responsabilidade absurda. A sociedade é formada com a gente. Se a sociedade consegue avançar alguma coisa, se ela consegue fazer alguma coisa, é porque a gente está se esforçando. Porque é a gente que está cuidando. Obviamente que existe cuidados médicos e tal, mas quem está formando, a forma como a sociedade se vê, a forma como ela se respeita, são os educadores. Inclusive o professor de matemática. Aquele professor que está vendo o aluno com dificuldade, para assim e fala assim, peraí, não está funcionando com essa turma ou com esse aluno, qual material que eu vou usar? O que eu vou pensar para eles? Porque eu estou vendo o esforço, eu estou vendo que não é descaso. Será que esse aluno tem alguma dificuldade de aprendizar? Será que tem alguma coisa? A gente como educador tem que pensar nisso. Bom, a gente tem uma perda, como eu já tinha falado, de matemáticas muito grande. Das que entram na matemática, na graduação do Brasil, a gente tem em média nesse país 42% de mulheres. A entrada está boa. A entrada, assim, tá caminhando para 50%. O objetivo, na verdade, é 50% em todos os lugares, de todas as áreas. Para todos. Tá? O objetivo é representatividade no meio acadêmico que tem na sociedade. Então, se a gente tem, digamos, 7% da população com deficiência, esse 7% tem que estar na universidade. A universidade, ela paga pela sociedade, gente. Ela não é de graça. Pelo amor de Deus, essa história que a universidade é de graça, isso não existe. Ela é paga, ela é bem paga. E ela tem que retornar. Então, ela tem que retornar com profissionais, com talentos, com pessoas que entendem seu papel e entendem o que elas têm que fazer ali. Tá? Então, a gente que tem um de graduação, a gente não está ruim, não. A entrada. O problema é, olha a saída do mestrado. O que aconteceu? Olha assim, quanto sumiu de gente? No mestrado só saem
20%, 27% das mulheres, ou seja, caramba, que perda absurda. E por doutorado ainda perde mais ainda, tá? Mas o que está acontecendo? Vou começar vocês com a matemática, o que está assim, movendo para que as coisas comecem a melhorar, tá bom? Primeira coisa, a gente teve o World Meeting for Mathematics, foi aquele encontro que eu falei, que foi antes da medalha Fields. Ele foi feito no Congresso Nacional de Matemática, que é o que entrega a medalha Fields. A Carolina Araújo é uma professora do IMPA. Ela é vice-chair de um comitê CMW, que é o Comitê para Mulheres em Matemática, do Congresso Nacional de Matemáticos. E só vou levar um detalhe para vocês. Esse comitê foi criado agora, em 2015. O Programa de Mulheres de Matemática não apareceu hoje, tá? Aí hoje que a AMU, que é a Associação Internacional mais importante de Matemática, percebeu que a gente precisava. Maravilha! Foi tão bom que a gente já está vendo já os resultados. Eles realmente estão conseguindo fazer encontros incríveis, estão conseguindo se movimentar, estão fazendo um trabalho brilhante. Mas se a gente olhar, a gente pensa assim, isso não tinha que ser mais antigo. Porque, gente, só em 2015 surgiu o programa, existiu sempre. Ou a gente acordou em 2015 na matemática. O detalhe é esse, a gente acordou agora. Acordou, o que eu vi, estão fazendo um trabalho muito bem feito, estão trabalhando super bem, e a ideia é que eles continuem. Em outros grupos, como por exemplo na computação, o pessoal já tem uma noção um pouco mais antiga da necessidade que a gente tem. Existe um congresso em computação que se chama Grace Hopper. É uma celebração de mulheres em computação, e aí são mulheres acadêmicas, estudantes, indústria, é tipo mulheres que estão na área de computação, de qualquer forma, seja como profissional, seja como estudante. Essa celebração atrai 20 mil pessoas na última edição. São 78 países, essas pessoas. 2 mil pessoas assistiram pela internet, foi lá o stream dela. Ela foi agora, 19 de julho, na Flórida. Pensa num congresso com 20 mil pessoas. É um troço gigantesco, imenso. Esse congresso, obviamente, que ele não tem somente mulheres, tá? Existe um comitê que eu faço parte, no Congresso de Computação Gráfica e CMW, que o chair do comitê, que é um homem, estava nesse congresso. Então, quando é o que eu falei, a gente não vai discutir o problema deixando que o outro grupo se resolva. É para discutir? Vamos trabalhar todo mundo junto. Tá? Obviamente que a grande maioria desse congresso obviamente são mulheres. Então, é isso que eu ia perguntar. Qual a proporção desses 20 mil? Você tem? Não, mas pelo que eu via, eu diria os nomes. Ela assim... deixa eu falar então quem foi Grace Hopper. Porque assim, ela não é brasileira, tá? Pra gente entender quem é essa mulher e por que se celebra em torno dela. Grace Hopper é uma americana. Ela era militar americana e trabalhava em computação, porque militar, porque eles tinham acesso a computador quando o computador estava meio que restrito ao mundo deles militar. Ela fez a primeira linguagem de programação em que você conseguia escrever como se fosse uma escrita humana, porque antigamente era escrita de máquina. A computação, vocês sabem, o computador é só baseado em 0 ou 1. Então o pessoal que tinha que programar era tipo, graças a Deus eu passei essa época, assim, não é a minha. Mas quem pegou era assembly, linguagem de máquina, um troço assim bem bizarro. E ela criou a primeira linguagem que fazia coisas simples, do tipo, mandar somar um seno, simplesmente escrevendo seno. Escreve seno, aí ele calcula o seno. Que hoje, qualquer um, vocês pegam o celular de vocês e escrevem hoje, mas não era assim não, gente. Era com 0, 1, cartão perfurado e não estava escrito. Essa linguagem que ela criou deu ideia para ser criado o COBOL. Porque o COBOL é uma linguagem, é a primeira linguagem que já está em linguagem humana. Então, assim, muita gente erroneamente fala que ela é criadora do COBOL. Não, ela é criadora da outra linguagem, que é uma linguagem basicamente matemática, porque eles tinham muitos cálculos matemáticos, e 3 pessoas da equipe dela trabalharam
para criar a linguagem COBOL. Mas já baseado no que ela já mostrou, ela já tinha mostrado que se criava uma linguagem próxima da linguagem humana. Depois que ela fez, é só continuar. E aí depois a gente tem uns 500 milhões de linguagens hoje. Tá? Então, e ela era tão incrível o trabalho dela que ela tinha que ser aposentada. Porque ele militar tem que se aposentar. E mantiveram essa mulher, acho que até os 85 anos de idade. Eu não lembro, a gente escreveu um artigo sobre isso para um evento que teve, sobre a Grace Hopper, que vai ser publicado no livro. Eu acho que essa médica vai aposentar 40 e pouco, ela ficou até os 80. Só renovando. Porque todo mundo tinha entendido o quanto ela estava mandando super bem, quanto era importante ter aquela mulher trabalhando. Uma pessoa que tem uma ideia, quando todo mundo estava acostumado a usar 0 e 1, que aquilo ali ia demorar e era melhor fazer uma linguagem próxima da linguagem humana, gente, não era qualquer coisa. Isso é totalmente incrível. A gente tem na computação, que eu mostrei para vocês, a matemática, a AMU, a Carolina, que é membro do vice-chair desse Conselho de Mulheres em Matemática, criado em 2015. Na computação, a gente tem o ACMW, a Association of Computer Machinery. Então, o ACMW, ele é a associação, como eu falei, tem a Sociedade Brasileira de Computação, essa é a mundial. O ACMW é a Associação de Mulheres em Computação. A gente é um conselho dentro da ACM. Ele começou em 93. Ele começou chamando um comitê no status de mulheres em computação. Porque já tinham sacado o que acontece com computação também. Computação envolve verba. Aí quando dói no bolso, aí o pessoal percebe rapidinho que não pode perder o talento. Tem essa questão, tá? Não é que o pessoal da computação é mais esperto, mais inteligente, nada disso. Teve gente olhando e falando assim, eu acho que eu estou perdendo dinheiro se eu não estou colocando esse pessoal aqui para trabalhar e usar suas ideias brilhantes como a Grace Hopper. Aí o pessoal acordou rapidinho, aí já criou. Esse comitê foi organizado como conselho. Ele se chama agora ACM Council on Computing desde 2009. E a gente tem os membros desse conselho. Eu sou membro do conselho. Eu sou o Sigilizo. A gente tem representante da Europa, da Índia, Special Projects, Community College, o Education Committee, Communication Committee Chair, Scholarship, Chapters, a Chair of Chair, tá? Eu sou membro de um congresso, o ACM SIGGRAPH, que é um congresso de computação gráfica, que é o congresso mais importante do mundo de computação gráfica. Esse congresso ele tem 15 mil pessoas. A primeira vez que eu fiz esse congresso foi em Los Angeles. Eu tinha que ter botado a foto. Imagina você olhar um prédio que cabem 15 mil pessoas. Imagina você na primeira viagem sua no exterior, vai para um congresso, assim, primeira viagem no exterior, você ainda vai para o congresso e ainda olha um prédio que cabe 15 mil pessoas. Me lembro de eu ficar embaixo da bancada, em frente ao Los Angeles Convention Center, olhando para ele. Treinei para mim, mas eu estava olhando para ele. E, assim, incrível. E eu me tornei membro desse congresso, me tornei membro do Comitê International Resource, que são um monte de pessoas baseadas em vários lugares do mundo, que a gente faz eventos, faz encontros, e a gente começou a organizar o Mulheres em Computação Gráfica. Porque é uma área muito técnica, a gente, de novo, tem a questão de falta de mulheres. E aí, quando a gente começou a organizar isso, o trabalho ficou muito legal. E aí eles convidaram um representante para ir para esse conselho. Como representante para conectar, porque assim, eu sou computação gráfica. Aí ia ser um ano de computação gráfica, outro ano banco de dados, inteligência artificial e tal. Só que no final eles me convidaram para ser parte do conselho. Que eu faço a conexão com os outros grupos. Tá bom? E quando eu comecei a entender que tinha um conselho, que era antigo, que era tudo, eu falei assim, cara, que isso? A gente tem que definir isso, a gente tem que começar a trabalhar em cima disso. Eram dois dias de reunião em Nova York, as reuniões, gente, reunião desse tipo é coisa pesadona, começa às 8 da manhã, sei lá, acaba às 7 da noite, não é brincadeira não, tô comendo na mesa, tá?
mas tu tá tão contente fazendo troço que tu ficou na vida feliz. Eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. É quando você pegasse essa mesa aí, um pouquinho maior, todo mundo conversando, todo mundo discutindo, parou pro almoço, come ali, volta, mas a discussão é tão interessante, porque está falando de tema que me interessa, que é uma coisa assim, impressionante. Não, esse aqui deixa eu queria mostrar uma foto. Gente, eu botei a foto. Que linda. É isso que eu estou procurando. Eu ia botar uma foto desse conselho. A gente, como parte da ICMW, que está aqui embaixo, a gente faz parte de um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, o Gender Gap in Science. É um projeto da Unesco, com várias associações, inclusive a ICMW. E por isso que eu escrevi dois capítulos para o livro da seção da América Latina, um sobre mulheres em computação e outra sobre brasileiras, mulheres brasileiras, tá? Esse é um projeto que o objetivo dele era coletar, fazer uma pesquisa imensa de mulheres e homens no mundo inteiro sobre mulheres de engenharia. Você tem que entender a diferença fazendo pesquisa com mulheres e homens. A pesquisa sobre mulheres nem sempre é só com mulheres. Muitas vezes é com homens, você podia ter a diferença. Esse daqui foi a mesa redonda que a gente organizou esse ano no SIGREF sobre mulheres em engenharia. Eu organizei essa mesa redonda junto com a Diana, que está como moderadora. A gente já organiza junto esse trabalho já faz alguns anos. Olha que foto bonita. Vocês estão percebendo que quando eu estou falando de mulheres, estamos falando de todas as mulheres? Uma é uma mulher negra africana, negra afro-americana. A outra é uma mulher asiática. A outra é uma mulher americana branca. Diana é peruana, de descendência indígena. E tenho eu, uma mulher negra de descendência indígena brasileira. É disso que eu estou falando de diversidade. Quando você fala em diversidade, você tem que olhar para ela de verdade. Eu não posso colocar somente um grupo, eu não posso ter somente a mesma cara se repetindo de jeito nenhum, de forma nenhuma. A outra foto ainda é melhor do que essa. Olha que coisa linda. Estão vendo? Cara, é isso. Isso que a gente fala de diversidade. Quando você fala de diversidade, você tem que falar de diversidade de verdade. Você tem que olhar e falar assim, tá, eu me reconheço um pedaço ali. Essa daqui, óbvio, no meio, ela também foi painelista, porque como a gente são pessoas super ocupadas com reuniões, ela chegou na reunião quando a gente estava conversando, ele estava esperando ela na porta para já guiar ela para ela ir para o lugar dela. A outra foto é já com ela no lugar, por isso que ela não está na primeira foto, tá? Porque é um povo assim, mega ocupado, todo mundo que está ali tem 20 reuniões por dia. Isso daqui é um outro comitê que a gente tem nesse mesmo congresso de computação gráfica, que é o congresso, o comitê, foi criado um comitê agora de diversidade e inclusão. Olha a mesa redonda que bonita, gente. Eu estou lendo com o painel, tá? Eu sou do painel. Mas, olha que coisa bonita. A Nathalie, que é a segunda que está aí do lado, no ano seguinte, ela virou presidente do comitê. Gente, esqueci o nome do comitê da Nathalie. Mas era um comitê para pessoas com deficiência. Foi a primeira vez que nós tivemos um comitê no congresso desses para pessoas com deficiência. Foi assim, eu me canto vendo isso aqui, tá? Você não tem nem noção do quanto, né? Não é todo que eu trabalho com essas coisas. De novo, tem a Machuda, que é uma pesquisadora super incrível, inglesa. Assim, a gente tem representante naquela mesa, tudo que vocês podem imaginar, até que vocês não estão conseguindo ver agora. De verdade, porque a gente trabalha desse jeito. Eu organizo algumas sessões nesse congresso. As sessões que eu organizo, só para ter olho. Você vai ver todo tipo de gente. Porque não é sempre a mesma pessoa, não é sempre a mesma coisa. Várias pessoas iguais vão repetir o mesmo discurso. E a gente quer riqueza. A gente quer olhar diferente. A gente precisa chegar a uma pessoa diferente e mostrar que eu não estou vendo. Eu acho que uma ideia está maravilhosa. Legal, mas aí chega uma pessoa e fala para mim, e se você pegar a sua ideia e melhorar desse jeito? Sai todo mundo ganhando.
É uma necessidade. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu vou ser muito clara com vocês. Eu não estou falando em ser boazinha. Eu estou falando em inteligência. Eu estou falando de a gente pegar o que melhor cada um pode produzir e juntar. Isso é uma coisa incrível. Não é questão de, deixa eu ser boazinha com esse grupinho que está falando. Não é nada disso. É de você olhar o seguinte, eu quero o melhor resultado. Como é que eu vou conseguir? A gente vai repetir a mesma ideia que eu tenho? Pô, eu já tenho essa ideia, gente. Não precisa de mais de um que eu. Com outra pessoa me falando uma coisa que eu não olhei, conversando com uma pessoa que vai me escutar e vai falar assim, ei, e se você pensar daquele jeito? Então a gente melhorou a ideia, ficou melhor. Isso nas empresas é medido, hein? Empresas medem isso como lucro. É que a gente está num ambiente de matemática em que pra gente a questão de lucro, essas coisas não fazem tanto sentido. Se você for para computação, engenharia, as empresas estão medindo isso como lucro, porque a empresa só entende essa linguagem, né? Assim, graças a Deus eu sou educadora, graças a Deus, porque minha cabeça não funciona dessa forma. Minha cabeça funciona de uma forma absolutamente distinta. Mas eu sei muito bem como eles funcionam. E existem estudos de verdade publicados mostrando que empresas com equipes diversificadas lucram mais. E eu estou falando de empresa grande. Eu estou falando de Microsoft. Eu não estou falando de empresa pequena. Por quê? Porque eles querem dinheiro. Tá? Se eles, é importante para eles ter o dinheiro, porque para a gente como país, como educadores, estão formando o país, não é importante ter o melhor. Até porque eu não vou me demitir do Brasil, né? Assim, eu posso ser trabalhar na Microsoft e demitir da Microsoft, isso é possível. Mas eu continuo sendo uma brasileira. Eu posso estar viajando, posso fazer qualquer coisa. Eu sou uma brasileira. Então eu vou querer o melhor para o país que é o meu. Inclusive os brasileiros, que também querem o melhor para o país que é o deles. É porque tem uma porta ali. Não, é porque eu tenho vários amigos estrangeiros. E é claro que quando você vai para o país e você vai viver nesse país, você não está vivendo ali à toa. Alguma coisa te fez ficar feliz ali, alguma coisa te fez ficar bem ali. E você faz parte. Se eu estivesse trabalhando, como eu já trabalhei temporariamente em outros lugares, eu também quero contribuir. Eu também quero ver o melhor, que vai beneficiar para mim também. Isso é uma questão de inteligência, tá? Se vai me beneficiar, é melhor fazer rápido. Esse daqui já é a parte de engenharia. O I3E Educom é um congresso de engenharia do I3E Education Society. O I3E é gigantesco. O I3E é uma sociedade imensa. Ela pega robótica, engenharia, computação, ela é muito grande. O I3E é realmente muito grande. A gente tem o congresso Educom. Eu faço parte desse congresso em comitês mesa redonda. Desde 2016 eu organizo uma mesa redonda sobre mulheres em engenharia, que agora já é tradicional, tipo, vai ter a mesa redonda. Já não tem mais dúvida, a mesa redonda já está lá. Organizo uma sessão especial de trabalhos científicos com o tema de diversidade e inclusão. Eu estava até falando com a professora Rita, um trabalho lindíssimo, que eu vi que me apaixonou. Tinha um trabalho, logo no primeiro ano que eu organizei a sessão de trabalhos científicos, que era, por exemplo, tenta imaginar como é que você vai fazer um cego ver uma célula no microscópio. Ele vai ver? Não, mas a pessoa que é cega não vai fazer um curso de biologia, ou ligada à saúde, ou à medicina, alguma coisa? Tu vai escolher a pessoa? Não, você tem que dar um jeito. Então, um trabalho que me deixou absolutamente apaixonada, que eu mostrei para todos os meus amigos. Eu imprimi o paper, porque eu era presidente do CCT, imprimi o paper e mostrei para meus amigos, de tão apaixonada que eu fiquei. Esse trabalho, eles pegaram a imagem do microscópio, trataram a imagem e fizeram a impressão 3D de uma célula. E aí o aluno cego conseguia tatear e conseguia entender do que estavam todos os colegas falando, e conseguia entender e acompanhar o raciocínio. Tinha um trabalho lindíssimo, tinha muita coisa linda, mas esse, assim, é aquele que eu não vou esquecer. É o trabalho que eu olho para trás e falo, cara, que coisa linda. Nesse congresso, desde 2017, acho que está errado isso aí. Tem a mesa redonda Mulher em Engenharia, na Grécia, depois fui na Espanha, está errado mesmo, porque o 2019 foi em Dubai. Em 2019, agora esse ano, em abril,
Eu organizei a mesa redonda Mulheres em Engenharia em Dubai. E aí você tem que ter todo o cuidado de você chegar e não desrespeitar a cultura de ninguém, porque não tem ninguém louco nas ideias ainda. Essa ideia de você achar que existe o país melhor do mundo, que existe a cultura melhor do mundo, isso é surto. Não existe. Se eu estou num país como o Brasil, em que eu sei que mulheres têm salário abaixo dos homens, com qualificação, mesmo essa qualificação superior aos homens, quem sou eu, a louca, para ir falar de um outro grupo falando que eles estão errados? Se eu não resolver o problema que tem aqui dentro. Tipo, a gente tem que lidar com outras culturas, não é concordar, mas olha só, não vou fingir que eu sou perfeita, eu vou falar que vocês estão com problema. A mesa redonda foi um sucesso, porque a gente falou de tudo e eu descobri coisas que eu não sabia. Eu descobri que Dubai está financiando, porque as universidades lá, as grandes universidades são particulares, tá? Não é igual a gente não. E eles estão dando bolsas para mulheres fazerem a graduação e estão contratando as professoras. O salário bom, tá? Tá essa parte triste, até contar para vocês que eu vou chorar. Estou eu conversando com uma professora que está na mesa redonda, e estava falando comigo sobre o Brasil e tal, falei assim, mas é perigoso andar com essa bolsa de marca, né? Aí eu pensando, eu brasileira, Antonella? Tipo, o que ela tá falando? Aí ela pega a bolsa dela assim, para pegar alguma coisa para mostrar no celular, Chanel. Eu olhei, eu não consegui nem segurar, eu olhei para um Chanel, de 2C, é um Chanel. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi um Chanel na minha vida, eu vi uma professora em Dubai. Como isso é possível? E aí, assim, ficou meio óbvio pra mim, olha só. Eu sou uma professora brasileira que vai trabalhar enlouquecidamente. E eu já vi uma bolsa Chanel porque não vai tocar em uma. Pronto. Estela felicíssima com a bolsa Chanel dela, mostrando com um sorriso muito lindo, como se fosse coisa mais normal. Uma pessoa tem uma bolsa Chanel. Ela só que não pode vir do Brasil com a bolsa. Mas assim, eu nunca vi uma bolsa. Quase que eu peço pra ela tocar naquela bolsa, porque, gente. Não, a gente, porque assim, aí a gente pensa, mas elas estão. E o que elas me contaram, assim, tem limitações? Claro que tem. Mas não é o que a gente estava pensando, não. O esquema é outro. Tipo, ela ter um emprego que ela pode gastar o dinheiro dela numa bolsa dessas, ela não tá ganhando tão mal assim, não. Porque ela tá ganhando melhor que a gente. Essa daqui é a foto da mesa, a foto do congresso. Tem uma página do Educom, a gente tem uma página no Facebook. Eu estou em algum canto dali, estou ali naquele cantinho ali. Porque a foto, na verdade, no Facebook é I3E Educom, Facebook do congresso. Ficou tão grande que essa é a central, tem mais 2 pro lado, tá? Tava bastante gente aqui. Isso daqui foi essa mesa redonda, que eu falei de Dubai. As meninas vão reconhecer que tem um sapato com salado vermelho. Tem. Eu era moderadora. Aí eu comecei a fazer a moderação, olhei pro sapato, quase parei a moderação onde eu estava. Porque as meninas já sabem muito bem que esse sapato é alguns $1000. O sapato custa alguns $1000. Aí uma professora brasileira vai trabalhar, olha pro sapato e quase perde a linha de raciocínio, porque eu não estava pensando num negócio desse. Porque eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. A gente vai cair no chavão, mulheres adoram sapato. Não é adorar sapato, assim, mesmo se eu adorasse sapato, eu nunca na minha vida que eu ia comprar um sapato de mais de $1000, $7.000. É esse o preço desses troços. Não é nem $1000, não. Assim, eu posso adorar, mas eu não vou ter. Assim, eu vou comprar da Antonella, mas não vou comprar dessas marcas. E aqui tava com a bolsa, não é essa daí não, tá? Olha só, essa mesa também é linda. Isso aqui é uma aluna com a roupa tradicional deles, tá bom? E ela fez uma apresentação, explicando sobre a história das mulheres na computação, na engenharia e também do país dela. A do lado é esse sapatinho de alguns $1000, por baixo $6.000. A outra é que estava com a bolsa. Olha onde é que eu estava. Aí a outra é normal. A outra é a Karina, uma pessoa que trabalha comigo, espanhola. Então é igual a mim, não tem Chanel, não tem nada. É normalzinha. E a outra era uma estudante alemã que apresentou um trabalho, e o melhor trabalho, o melhor artigo, que era um tema sobre mulher em engenharia. Então assim, olha que maravilha, essa é a foto que eu mais amo. Ao final da mesa redonda, todas as mulheres subiram ao palco e tiraram uma foto do congresso com as mulheres que estavam assistindo a palestra.
Olha que coisa linda, poderosa isso. É um congresso de engenharia, gente. E elas perceberem assim, isso aqui é o nosso espaço. Porque, aliás, todos são nossos espaços. E cada uma dessas mulheres está fazendo contribuições lindas. Eu trabalho com algumas delas. São trabalhos incríveis. Obviamente que eu não trabalho só com mulheres, trabalho com homens. Parte da equipe que eu trabalho é de robótica, trabalho com a Karina, que trabalha com computação. Tem todo um grupo de trabalho ali. Mas vocês percebem a variedade de mulheres que tem ali dentro? Vocês estão vendo algumas mulheres com lenço na cabeça? Aquela aluna tá com a roupa tradicional toda preta. Mas tem outras com lenço colorido. Aí tem no meio a Karina com a saia dela. Assim, tá todo mundo ali. Ah, essa aqui é a foto da sessão especial Inclusão e Diversidade e Educação. Aí tem a Felizona, junto com a Alícia, que também trabalha comigo, que a gente se conheceu nesse dia. E era uma das apresentações, era essa que eu falei sobre como fazer os alunos cegos conseguirem ver uma célula. Foi uma das apresentações dessa sessão. Gente, era só isso, assim, a ideia é a gente entender que quando a gente fala em mulheres, em diversidade, em inclusão, a gente está falando de tudo, eu não estou excluindo absolutamente nada, não se engana nem por um segundo, tá? Eu já trabalho com isso. E não é a gente achar que eu tenho que pensar no meu. Eu sou uma mulher negra, então eu vou pensar em mim. Nada disso não. Eu sou uma mulher negra. E a pessoa com deficiência, qual a situação ali? E a outra resto da população que não está representada, eu como educadora, qual a minha responsabilidade em fazer essa pessoa entender que o espaço dela é aqui também? A responsabilidade do educador, gente, é muito grave. Não é igual um técnico, assim, um analista de sistemas de computação que senta no teu computador e fica quieto. Não é isso que a gente está fazendo e nem... Acho que vocês não querem fazer isso. Eu, quando entrei na graduação, eu sempre, desde criança, sonhei ser uma cientista. Sempre foi o sonho da minha vida. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu achei que eu nunca ia dar aula na minha vida. Eu estou sendo honesta, estou totalmente honesta. Eu achei assim, eu não vou dar aula. Aí quando eu entendi que aqui no Brasil